Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer a nossa leitura do livro do profeta Daniel, nosso 44º encontro. Daniel capítulo 14, versículo 16 a 22. Ouçamos nossa leitura. No outro dia, o rei e Daniel madrugaram à porta do templo. O rei perguntou a Daniel: o lacre está intacto? Daniel respondeu: está perfeito, majestade. Logo que abriram as portas, o rei olhou para a mesa e exclamou: tu és grande, Bel. Contigo não existe tapeação nenhuma. Daniel apenas sorriu e gritou para que o rei não entrasse. Disse-lhe: olhe para o chão e procure descobrir de quem são essas pegadas. O rei disse: estou vendo pegadas de homens, mulheres e crianças. Irado, o rei mandou trazer presos sacerdotes com as mulheres e crianças, e eles tiveram que mostrar-lhe a passagem secreta por onde eles entravam para comer o que estava à mesa. Depois o rei mandou matá-los e entregou o ídolo a Daniel, que o destruiu com o seu templo. Essa é a leitura que nós vamos refletir no dia de hoje. Versículo 16. No outro dia, o rei e Daniel madrugaram à porta do templo. Versículo 17. O rei perguntou a Daniel: o lacre está intacto? Daniel respondeu: está perfeito, majestade. Vemos o esquema da exploração religiosa. Embora os sacerdotes podiam comer as ofertas, mas eles não podiam em nenhum momento ter usado de fraude. Chegou o dia da averiguação. Logo ao amanhecer, tanto o rei Ciro quanto Daniel chegam ao templo. Daniel constata que o selo está intacto, não foi violado. Versículo 18. Logo que abriram as portas, o rei olhou para a mesa e exclamou: tu és grande, Bel. Contigo não existe tapeação nenhuma. O rei, ao olhar o altar, não prestando atenção ao que estava ao lado, vê o altar vazio. Ele acredita que Bel comeu as oferendas. Neste momento, parece que o paganismo triunfou. Versículo 19. Daniel apenas sorriu e gritou para que o rei não entrasse. Disse-lhe: olhe para o chão e procure descobrir de quem são essas pegadas. Daniel havia preparado o ambiente em torno do altar, por meio de cinzas. Somente Daniel e o rei sabiam disto. Vimos que as cinzas foram espalhadas pelos servos de Daniel. O rei não havia percebido este detalhe. Agora se percebe com as marcas dos pés daqueles que haviam comido as oferendas. Daniel impede que o rei entre para que não se possa confundir os vestígios com as pegadas do rei ao entrar no templo. Daniel chama a atenção para a fraude dos sacerdotes. Versículo 20. O rei disse: estou vendo pegadas de homens, mulheres e crianças. O rei constata a existência de pegadas variadas no templo.
Daniel denuncia a mentira que os sacerdotes de Bel fazem, de que Bel não se fez presente na cena. Versículo 21. Irado, o rei mandou trazer presos os sacerdotes com as mulheres e crianças, e eles tiveram que mostrar-lhe a passagem secreta por onde entravam para comer o que estava na mesa. O rei toma consciência da fraude, quer ver a verdade. Consegue ele a confissão dos sacerdotes e a fraude, dizendo que os sacerdotes diziam que era Bel que comia as oferendas. Assim, os sacerdotes enganavam o povo, que ofereciam as oferendas, que colocavam nas mãos dos sacerdotes para oferecê-las, oferecer a Bel, e acreditavam que Bel aceitava e comia as oferendas. Eles também enganaram o rei, que tinha a função de oferecer ao ídolo, ao deus, à divindade Bel, a oferenda. Ludibriavam o povo quanto o rei. Versículo 22. Depois o rei mandou matá-los e entregou o ídolo a Daniel, que o destruiu junto com seu templo. Os sacerdotes recebem o castigo e assim se cumpre a justiça do Deus de Daniel, que tem poder sobre os homens. O imperador entrega o ídolo e o templo pagão a Daniel, porque era um culto de um ídolo vazio. Os sacerdotes pagãos, o ídolo, Bel, e o próprio templo consagrado à divindade são destruídos. Os sacerdotes sustentavam uma mentira e a consequência é que foram entregues à morte, ao desaparecimento. Temos uma versão diferente na Septuaginta, a Bíblia grega dos 70. Era a Bíblia de Alexandria. Na Septuaginta relata que as portas do templo são lacradas pelo rei e alguns sacerdotes mais influentes. Os alimentos, após serem desaparecidos, são encontrados nas casas dos sacerdotes. Isso é uma outra versão. Daniel é quem descobre a passagem secreta que leva ao templo. O final também é diferente. O rei esvazia o templo, dá a Daniel certa soma em dinheiro e manda destruir o ídolo. Nos documentos históricos, uma crônica babilônia diz que Ciro restaurou o culto de Bel na Babilônia. Após a revolta da cidade, em 485 a.C., as tropas de Xerxes saquearam o templo e destruíram as instalações cultuais. Quando Heródoto, historiador, passou na Babilônia, um historiador grego, meio século mais tarde, que Xerxes havia destruído e saqueado o templo estava em ruínas. Alexandre Magno projetou restaurar os templos e o culto da cidade da Babilônia. Esse é o nosso comentário. Agora falta uma última parte para terminarmos o comentário ao livro de Daniel, que é o dragão e Bel, o dragão e Daniel, né? A luta. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.